e para depois eu colocar lá no nosso sistema. E quando tiver faltando 5 minutinhos, eu já aviso vocês. E se a gente não tiver acabado, eu termino, eu gero um outro link, tá? Porque, na verdade, eu até comentei isso com a Carol, que a gente foi bem prejudicado, né, com a história do feriado. Eu até conversei com o professor Carlos, eu encaminhei lá o meu problema, né, da clonagem do meu WhatsApp. Consegui, depois de uma semana que eu fiquei sem ele. Oi, Cleide, tudo bem? Eu consegui reinstalar o WhatsApp no meu celular. Então, eu fiquei uma semana mesmo sem ele para poder conseguir reinstalar. Agora eu reinstalei, consegui criar código de segurança, acho que é um pouquinho mais seguro. Eu acho que valeu a experiência, sabe? A gente sempre, né, de uma situação ruim, a gente tem que ver o lado bom, que eu fiquei muito mais esperta com isso, descobri que o WhatsApp é um aplicativo que a gente não pode confiar, né, e que isso não implica necessariamente confiar em todo mundo, né, se for o caso, a gente tem que fazer mais voz, faz vídeo, se tem dúvida, pede para fazer vídeo, que tudo, né, porque a tendência hoje em dia, inclusive essa vai ser uma da segunda parte aí que eu vou comentar na aula, a tendência vai ser essa, né? Eu acho que no segundo semestre a gente volta presencial, pelo menos eu estou esperando, não sei se vocês acompanharam ontem as informações do governador. Semana que vem, por exemplo, eu já estou liberada para ir para o escritório, com restrição também, mas é a primeira coisa que vai liberar, né? Escritório comercial. E acredito que as escolas, faculdades, essas coisas, academia de ginástica, serão os últimos. Mas acredito, tá? Se eu estou falando, não é informação oficial, nada disso. Que em agosto, depois que passar aí, vocês conseguem fazer o segundo semestre presencial, né? Tomara, né? Porque só que, por outro lado, muitas coisas já mudaram. Ou seja, vão reduzir as aulas presenciais e colocar a maior parte das aulas dessa sistemática. Videochamada, a aula é ao vivo, que nem a gente está fazendo, né? Mas ela provavelmente vai ser usado esse sistema. Então, isso implica muito nas nossas relações de trabalho. Isso implica até da gente rever a legislação trabalhista, entendeu? Porque, inclusive, é isso que eu quero comentar com vocês. Eu coloquei um monte de coisa, joguei um monte de coisa lá na aula de hoje. O professor Carlos falou que realmente na quinta-feira passada eu não poderia nem colocar material, porque era considerado feriado. Então, eu coloquei... na verdade, se eu não me engano, eu coloquei aula 10... mas eu coloquei na aula 11, porque eu respeitei o calendário lá da faculdade. Depois eu checo isso, tá? E deixo em ordem. O fato eu entrei no sistema hoje e está confirmado, embora a prova não esteja lá, claro, mas está confirmado semana que vem prova. Eu acho que vocês tiveram outras disciplinas, por exemplo, hoje, essa semana, vocês não tiveram aula na segunda, né? Mas vocês tiveram na terça e na quarta. Então, provavelmente o professor da terça e da quarta deve ter comentado sobre a prova mesmo na semana que vem, né? Eu não tenho nenhuma informação diferente. Tanto é que eu acho que vai ser a prova mesmo. E a gente, na outra semana, tem que fazer uma aula de correção dessa prova, tá? Embora a informação que eu tenho é que a prova vai ser teste, tá? Então, são alternativas, não vai ser nada escrito. E, se eu não me engano, vocês têm que fazer no dia da aula e vocês vão ter um tempo para fazer. Não é isso, Carol? Isso. Me ajuda a confirmar. Horário de aula. Horário da aula. Das 7h10 às 10, isso. mais ou menos. E tem que entregar, não é isso? Isso, na data. Parece que vai ser uma espécie de formulário. Bom, eu elaborei a prova e hoje eu quero conversar com vocês sobre ela, porque assim, a gente foi, né, sem dúvida nenhuma, a gente foi prejudicado em várias situações. Primeiro que as aulas começaram presenciais e de repente, né, mas aí é uma questão da pandemia. Nós não temos, não é a faculdade, não somos nós, é o Brasil todo, é o mundo todo, na verdade, que está passando por isso, né?
A gente até conseguiu remediar bem, a gente ficou um dia só sem aula, realmente que foi a primeira semana lá que a gente não sabia muito como fazer, e conseguimos resgatar isso. Então, só que, de certa forma, o conteúdo, realmente, eu teria muito mais conteúdo para desenvolver com vocês. Mas também não adianta, né? A gente querer desenvolver mais conteúdo e correr e não tratar os principais tópicos. Então, o que eu pensei? Eu me organizei para elaborar as aulas para ter as questões principais da legislação trabalhista para abordar com vocês. Tá? Então, hoje, inclusive, tem um tópico que eu vou falar sobre férias, que eu não dei em aula, mas que eu pedi na prova. Então, eu vou falar hoje, até eu vou reforçar isso com vocês lá, vai ficar gravado aqui para o pessoal assistir essa parte, para não falar assim, a professora não deu em aula. Não, eu estou dando hoje, afinal de contas, é uma aula antes da prova, que eu tinha me programado para falar sobre férias, 13º, né, fazer tratar do que estava faltando de parte geral na semana passada e hoje já faria meio que uma revisão, falaria um pouquinho das questões previdenciárias, mas não ia pedir em prova. Mas aí a gente foi pego todo mundo de surpresa com esse feriado. Também não tem muito o que fazer, porque a gente não consegue mudar o governador agora, nem o prefeito, nem o presidente, nem nada. A gente tem que viver e se preocupar com a gente, né? Porque se a gente não se preocupar com a gente, ninguém vai se preocupar. Então, o que eu fiz? Eu coloquei lá no sistema, eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês. Espera só um pouquinho, tá aqui. Ó, eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês, que é sobre o material. Vocês estão enxergando, né? Essas telas. Que é um pouquinho... Então, assim, o que eu peguei? Eu peguei a prova, né? Não posso apresentar a prova para vocês, mas eu coloquei a prova aqui do meu ladinho e peguei os conteúdos e resgatei nas aulas que nós tivemos o que vai cair na prova, tá? Então, é uma revisão mesmo, esses slides vocês já conhecem, porque já estão em outras aulas, mas não estão da forma que estão as questões. Então, é mais ou menos, eu já falei, as questões são alternativas, vocês vão ter que escrever, mas vocês... de repente, assim, se vocês podem fazer, vocês vão poder fazer a prova consultando as coisas, né? Então, seria legal, assim, vocês, de repente, se vocês não têm como acessar na hora, deixar isso impresso, ou deixar num outro local para consultar, num outro computador, no outro link de celular, enfim, para consultar, se vocês tiverem dúvida, porque para vocês, as perguntas, elas são muito simples, né? Mas se você não conhece... Né? Se você não estudou, digamos assim, se você nunca participou da aula e nem deu uma olhada nessas telas, no material que eu passei, aí não dá certo, né? Não dá para fazer a prova, entendeu? Porque tem que ter umas questões básicas. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer, são 13 telinhas. Eu vou fazer, se o tempo não der, a gente gera um outro link e continua, tá? Porque a minha intenção aqui é fazer uma boa revisão para vocês estarem com isso bem fresquinho para a semana que vem, até porque às vezes eu tenho prova na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, então assim, é bastante coisa, né? A gente já passa por uma situação de muito complicado, trabalhar em casa, estudar em casa, fazer tudo em casa, e aí também ainda tem que fazer prova em casa, né? Eu sei porque a escola da minha filha faz aula assim também, né? Eles usam uma ferramenta que é o Microsoft Teams. E eu às vezes acompanho, porque eu ouço tal, porque uma criança de 10 anos, se pra gente é difícil, imagina para uma criança de 10 anos acompanhar essas aulas online. E assim, a ferramenta é muito legal, tem tem parte de agenda, tem chat, tem... É melhor que o Zoom, né? É, bem melhor. É que o Zoom pra O meu gente trabalho funciona. Pra gente no Zoom o meu trabalho funciona. é esse. É legal, assim, pra gente funciona no Zoom, porque a gente tem muito aula de falar, de colocar tela e tal. Mas eu também acho que o Zoom é legal pra gente fazer reunião de trabalho. Agora, a ferramenta que tem o Teams é muito legal. Claro, você trabalha numa empresa, Carol, que é multinacional, entendeu? Então, assim, esses portais de escola, eles têm que se melhorar, porque senão você imagina como é que você trabalha com aula online com criança de 10 anos, pra você fazer problema de matemática. Aí tem que ter uma tela, tem que ter uma lousa pro professor, entendeu? Que dá para fazer lá, se ele prepara isso. Eu achei muito interessante a ferramenta. Então,
Mas eu vejo que as crianças, assim, elas se dispersam, né? A gente, então, assim, a gente se dispersa. Você imagina? Eles, né? Então, assim, então bem, não é fácil, não, mas é uma coisa que nós vamos discutir. Ao final da aula, eu quero discutir um pouquinho com vocês. Bom, então, a prova tem 10 questões, pelo menos o que eu fiz, tá? O que eu fui informado. São 10 questões. Muito possivelmente vai valer 1 ponto cada uma, acredito eu, que eu não sei como é que vai ser a pontuação desse... Não, se bem que você tem que ter pontuação de participação, né? Então, não sei ainda, eu vou precisar da orientação do professor Carlos Eduardo. Eu separei em questões assim, de nível fácil, nível médio e nível difícil. Confesso que tem só uma difícil. As outras são entre médio e fácil, tá? E assim, também confesso que eu não tenho pegadinha para falar assim, não, então assim, cuidado na hora de ler com cuidado, não achem que eu tô querendo levar vocês a erro, tá? Porque eu fiz exatamente de maneira assim, bem direta, tá? O que eu quero retomar com vocês? Nós falamos, acho que foi na aula 5, se eu não me engano, sobre essa questão de jornada de trabalho, tá? O que a gente precisa ter em mente em relação à jornada de trabalho? Tem acho que 1 ou 2 ou até 3, viu? Se bobear questões, eu não me lembro exatamente dessa questão da jornada de trabalho, né? Então, primeira coisa, essa tela aqui a gente precisa ter ela clara, que a gente tem uma jornada de trabalho normal de 8 horas diárias ou aquelas 44 horas semanais, lembra? Das 44 horas semanais, professora, mas eu tenho que trabalhar de sábado? Peraí. Se você trabalha 8 horas por dia, você trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, não dá 44, dá 40, certo? Então, realmente, você teria que trabalhar essas 4 horas no sábado. Se o seu empregador te concede compensar essas horas para não trabalhar no sábado, que você fragmente-a, vamos dizer assim, desculpa, durante a semana, ou que você trabalha na segunda, terça, quarta e quinta, 1 hora a mais. Na sexta, não trabalha essa hora a mais, significa que você já fez a jornada de segunda a sexta de 44 horas semanais, tá? Isso é muito interessante, que quem não estuda o direito do trabalho cai nesse erro. E às vezes reivindica essa situação sem conhecer o que está na lei. Então, a lei determina tanto a CLT quanto a Constituição, que são 44 horas semanais. Ou então, muitas pessoas, às vezes, acham que trabalharam 1 hora a mais na segunda, na terça, na quarta e na quinta, e acreditam que teriam que receber hora extra, tá? Mas aí se esqueceu que tem que fazer a conta do sábado, porque a jornada é 44 horas semanais. Então, quem está assistindo a aula não vai esquecer disso, tá? E as horas excedentes semanais de 44, eu estou falando isso porque quando a gente faz a reclamação trabalhista, é assim que a gente conta. Eu conto pela semana trabalhada, entendeu? E aí eu sempre pergunto para o meu reclamante, se eu estou fazendo uma entrevista, que ele me indique exatamente mais ou menos quantas horas fazia de hora extra durante a semana. Tá? Então, o que é importante vocês saberem é que o que ultrapassar as 44 horas semanais tem que ser computado realmente como hora extra, tá? Dá só um segundo aqui, porque me deu um pigarro na garganta, porque eu fiquei falando. Também fiz reunião hoje o dia todo. Bom, outra coisa que vocês precisam saber, que eu acho que está na prova, tá? Até vai ter uma hora aqui que eu vou falar sobre trabalho noturno, mas isso aqui já basta, essa questão aqui, ó, quanto ao período. Então, o que é trabalho diurno? Diurno é das 5 horas da manhã até as 22 horas, no urbano. No rural, é das 5 da manhã até as 21 horas na lavoura, que é em relação à agricultura, e das 5 às 20 em relação à pecuária, que é o boizinho. Lembra que eu brinquei? O boizinho, ele dorme mais cedo, então, né, o trabalhador se libera mais cedo, o que trabalha com pecuária, tá?
Isso é importante vocês saberem, eu não perguntei em prova, claro, a diferença de trabalho da lavoura, do rural na lavoura, pecuária, mas é algo que é importante para quem trabalha em área rural, enfim, que pode ser consultado sobre isso, né? Se algum de vocês algum dia trabalhar com alguma empresa que trabalhe com trabalhador rural, o que não é mais a nossa realidade, né? Sobretudo a gente que mora em São Paulo, enfim, tá? Bom, então, se o diurno é das 5 às 22, o noturno é das 22 às 5 da manhã, né? Isso é algo que quem não conhece a legislação se assusta um pouco, porque afinal de contas, sobretudo agora que está inverno já, praticamente, 6 da tarde, 7 da tarde, 8 da noite, vai. Na aula, por exemplo, a nossa aula na faculdade presencial, ela não vai até depois das 22 horas, né? Mas mesmo assim, eu me considero como trabalhando à noite. Eu recebo adicional noturno por isso? Não, porque eles até fazem meio que de propósito, né? Encerram o horário às 22, justamente para não pensar nesse adicional, porque a legislação computa que o noturno é só a partir das 22, tá? Então, na verdade, assim, quem trabalha à noite é aquele que vara à noite, né? É aquele que trabalha das 10 da noite até as 5 da manhã. E se ele trabalha das 10 da noite até as 7 da manhã? Significa que ele vai ganhar um adicional noturno das 10 da noite até as 5 da manhã. E a partir das 5 da manhã até as 7 da manhã, ele ganha como hora de trabalho normal, diurno, sem adicional, tá? Isso não tá na prova, essa questão do adicional aí, mas é só para vocês entenderem, acho que é importante, a gente comentou um pouquinho no dia da aula, tá? Bom, aí tem a diferencezinha de hora, né, em relação ao noturno da lavoura e o noturno da pecuária, que não é das 22 às 5 como é no urbano, mas sim das 21 às 5 para a lavoura e das 20 às 4 para a pecuária. E existem algumas profissões, isso também eu não pedi na prova, mas está aqui na tela, então vale a pena a gente resgatar. Algumas profissões que a legislação fala de jornada específica, tá? Que é o caso dos bancários, por exemplo, os bancos não trabalham 8 horas diárias, certo? O banco abre às 10, não abre? E fecha às 4, não é isso? Então, assim, quem é caixa trabalha 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, trabalha 6 horas. Essa é a jornada do bancário. É que existem cargos que não são aqueles do bancário, não são considerados bancários. Mas o banco, aquele que trabalha no atendimento, que é registrado como bancário, só pode trabalhar 6 horas diárias, tá? Assim como telefonista, radialista, enfim, tá? Bom, então essa é a primeira dica, estudar essa questão da jornada de trabalho. A segunda dica continua nessa outra tela, que é entender a questão do trabalho noturno, embora a gente já tenha falado, mas que vocês entendam que está na CLT, está no artigo 73 da CLT. É para saber, decora o artigo? Não, tá? Na verdade, isso é só para vocês saberem que está previsto na lei. Eu não perguntei nada específico a artigo A, B, C, X, Y, Z, tá? Mas é para vocês saberem, porque isso faz parte do conteúdo. Afinal de contas, a nossa disciplina chama legislação, né? Trabalhista. Então, não tem como eu não falar sobre a lei, que é a CLT, tá? A tabelinha tá aqui do horário é a mesma coisa. O que vocês querem, vocês precisam saber aqui? O adicional. Lembra que eu falei que ele ganha mais? Que se trabalhou à noite? Ele ganha mais quanto? No caso do trabalhador urbano, essa hora noturna, das 22 até as 5 horas, tem que ser remunerada com um adicional, que é o de 20%, tá? No caso do trabalhador rural, o adicional é de 25%. Não tem pergunta na prova sobre o trabalhador rural, até porque, como não é uma realidade nossa, eu não coloquei. Mas sobre o trabalhador urbano, sim, tá? Que eu me lembro, eu também não perguntei nada específico sobre essa hora reduzida, mas isso é importante vocês saberem, que essa hora reduzida significa que uma hora de trabalho diurno no relógio são 60 minutos e para fins de efeito de remuneração também são 60 minutos. Então, eu tenho que trabalhar exatamente
8 horas diárias, das 8 da manhã até às 5 da tarde, se eu fizer 1 hora de intervalo, ou às 6 da tarde, se eu fizer 2 horas de intervalo. Agora, se eu trabalhar à noite, esses meus 60 minutos de relógio não valem 60 minutos, valem 52 minutos e 30 segundos. Então, assim, significa que a cada hora trabalhada, eu trabalho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu trabalho 8 minutos, melhor, eu trabalho 7 minutos e 30 segundos a menos, entendeu? Ah, professora, o que significa isso? Significa que esses 7 minutos, se eu somar 7 minutos, façam comigo, 7 minutos vezes 8, 7 vezes 8 dá 56, não é? 5 dá 5. Então, assim, se eu tenho um período de 8 horas, onde eu trabalho 7 minutos, o relógio conta 7 minutos a menos, eu vou, ao final da minha jornada de 8 horas, ganhar, digamos assim, 56 minutos, fora os segundos. O que significa na prática que um trabalho que é remunerado por 8 horas diárias, ele é a mesma remuneração com o adicional por 7 horas noturnas. Por quê? Porque a hora noturna ela é reduzida. Deu para entender isso? Mais ou menos ou não? Porque meus alunos do direito têm dúvida muitas vezes sobre isso. Mas vocês não vão fazer cálculo aqui. É que meus alunos do direito têm dúvida quando eles vão contar a jornada de trabalho, entendeu? Para fazer a reclamação trabalhista. Mas isso é importante entender que, assim, é uma preservação mesmo. A lei coloca, isso a gente comentou em aula, né? Uma das aulas aqui que a gente fez no Zoom. Pelo trabalho noturno ser mais pesado, mais maçante, porque a regra é a diurno, então se colocou isso na legislação, tá? Bom, ainda em relação à jornada de trabalho, mas em relação aos intervalos, tá? Tem pergunta na prova sobre isso, esses intervalos. O que vocês precisam saber? Que existem intervalos intrajornada. Ah, faltou essa tela aqui. Eu estou olhando aqui o que eu coloquei. Eu fiz tão correndo, gente, desculpa. Eu vou falar e depois vocês resgatam no material. A gente está falando aqui, ó, sobre os intervalos. Então, eu tenho um intervalo que é dentro da jornada de trabalho. Intra-jornada, certo? É porque, basicamente, eu acho que é esse que vai cair. Por isso que eu não pus a outra tela, mas aí precisa diferenciar. Existe um intervalo entre uma jornada e outra, que é o interjornada. E existe o intervalo durante a jornada. O que acontece? Acontece o seguinte, quem trabalha 8 horas diária precisa ter um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2, tá? Aqueles que não trabalham, inclusive é isso que está na prova, aqueles que não trabalham essas 8 horas, existem algumas regras. Então, assim, eu posso ter um contrato de trabalho de 6 horas diária. Se eu tiver um contrato de trabalho de 6 horas diária, o meu empregador ele tem a obrigação de me dar um intervalo de 15 minutos. Se eu tiver um contrato de trabalho de 4 horas diária, eu não tenho a obrigação de fazer intervalo, porque são 4 horas diárias o meu contrato, tá? Então, o que a lei determina? Determina que se você trabalha 8 horas, você tem que ter um intervalo. Se você trabalha menos de 8 horas, você também tem que ter um intervalo, mas se for menos de 4 horas, você não tem direito a esse intervalo, a menos que exista regulamentação específica na convenção coletiva, tá? Então, esse intervalo na jornada de trabalho, quando eu trabalho às 8 horas, é do artigo 71 da CLT, que fala ali, ó, o intervalo para descanso e refeição ocorre quando a duração do trabalho excede 6 horas diárias, tá? No caso, é obrigatório que o empregado te dê esse intervalo, né? Então, tem que fazer esse intervalo. Há uma discussão, gente, isso é importante vocês saberem, até porque muitas vezes vocês, gestores de RH, lidam com
as convenções coletivas, com as categorias, das categorias sindicais, né, das categorias econômicas aí das empresas, tá? Os representantes dos sindicatos. E aí, as convenções coletivas ou os acordos coletivos podem prever que esse intervalo seja menor de 1 hora, tá? Mas eles têm que justificar, então, assim, a lei, a CLT, fala que é 1 hora, tá? A menos que tenha uma disposição contrária na convenção coletiva daquela categoria profissional, tá? Mas então, assim, é uma exceção você ter o intervalo. Eu faço meia hora de almoço. Muito provavelmente, ou porque existe isso previsto na sua convenção coletiva, que o sindicato da sua categoria negociou, ou então o seu empregador está aplicando errado, né? Vamos dizer assim, a regra da CLT, tá? E por que isso é importante de observar? Porque se ele aplicou errado a regra da CLT sem ter um respaldo na convenção coletiva, ele acaba ficando exposto, né, a uma reclamação trabalhista. Se ele não concede esse intervalo e vai lá o trabalhador, quando ele é demitido e reclama isso, ele pode, né, ser onerado, o empregador, né? E a intenção, na verdade, é orientar da melhor maneira possível. Bom, se tiver, aí vem, olha só a letra B. A letra B fala, quando o trabalho for menor que 6 horas, nesse caso é obrigado a concessão do intervalo de 15 minutos. Desde que não ultrapasse essas 4 horas, porque se for menor que 4 horas, não tem intervalo, tá? Eu não me lembro exatamente qual é a pergunta, mas como eu revi um pouquinho da prova hoje, eu não coloquei o intervalo interjornada, entre uma jornada e outra, que tem que ser de 11 horas. Eu lembro que eu comentei isso em aula, tem lá nas telas da aula, quando nós falamos sobre jornada de trabalho, depois vocês pesquisam. Mas se eu não me engano não tem na prova, mas vocês acrescentem aqui, são esses 2 intervalos, tá? Na verdade, a pergunta que eu me lembro da prova é exatamente aqui sobre esse intervalo dentro da jornada de trabalho, tá? Bom, agora eu vou falar um tema que eu não tive tempo de conversar com vocês durante a aula, né? E como tem uma pergunta na prova sobre as férias, e é uma pergunta específica que está a resposta está nesses artigos da CLT que eu trouxe para vocês aqui, numa dessas 2 telas, que tem essa e tem uma próxima tela, vocês prestem atenção nisso, qualquer coisa vocês tirem dúvida, enfim, tá? Bom, até porque a gente sabe o que são férias, né? E a gente sabe que isso é um direito do empregado, né? E uma obrigação do empregador de conceder, por conta de uma necessidade que você tem de repor as energias, enfim, né? O que vocês precisam saber, que vocês já sabem, na verdade, porque a gente que trabalha sabe disso, é que existe... já me deu o horário aqui dos 10 minutos faltantes, mas eu consigo falar sobre férias, aí depois eu volto com vocês, já gero outro link, tá? Bom, é que existe essa necessidade de concessão de férias do empregador e que você consegue ter este direito a cada 12 meses trabalhado. Então, a cada 12 meses que eu trabalho, eu consigo ter essa concessão de férias, né? Sem prejuízo da remuneração. Não é sem prejuízo da remuneração tão somente. Além de ser obrigatório ser remunerado, você também tem direito a um adicional, a um acréscimo, que é o tal de 1/3 de férias, que todos vocês, acredito, já ouviram falar, né? O que é interessante é vocês perceberem o seguinte, que a cada 12 meses de vigência do contrato, você tem direito às férias, na seguinte proporção. Porque se a gente falta do trabalho sem justificativa, a gente pode ter isso descontado nas férias. Então, isso está lá no artigo 130 da CLT, que está aqui na tela, tá?
30 dias corridos, quando não houver faltado no serviço, mais de 5 vezes. 24 dias, quando houver tido de 6 a 14 faltas. 18 dias, quando houver tido de 15 a 23 faltas. E 12 dias, quando tiver ocorrido 24 a 32 faltas. Tá? Então, pode o empregador descontar? Pode, porque você não justificou essa falta. Tá? Agora, tá aqui, ó, parágrafo 1º. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Então, você tem direito às férias, mas se ele faltar fora dessa proporção, então assim, ó, eu faltei 4 vezes. Não pode descontar das minhas férias. Eu tenho que trabalhar 4 dias a menos, a mais? Não, tá? É isso que a CLT está querendo dizer. Depois, esse período de férias, ele é computado como período de tempo de serviço. Por quê? Porque você continua sendo contribuinte previdenciário e isso lá na frente, quando você for requerer aposentadoria, concessão de algum tipo de benefício previdenciário, esse período é considerado como período trabalhado, porque a legislação trabalhista, ela se comunica muitas vezes com a legislação previdenciária, porque eu preciso ter a informação de quanto tempo eu contribuí, de quanto tempo eu trabalhei e eu contribuí para o sistema. Então, assim, o período que eu estou em férias, o período que eu estou de licença, ele computa para efeito previdenciário, tá? Para eu conseguir lá adquirir e receber um benefício. Bom, aí tem mais um artigozinho que a pergunta da prova, se eu não me engano, está especificamente nessa questão sobre a remuneração das férias, tá? Então, existem 2 coisas que vocês precisam saber, primeiro, o que eu recebo das férias? O valor do meu salário? O valor do meu salário mais o quê? O tal do 1/3 de férias, né? Agora, vocês sabem quando que eu tenho que receber essas férias? O artigo 145 da CLT fala o pagamento da remuneração das férias, e se for o caso do abono referido, no artigo 143, eu não coloquei aqui o artigo 143, mas ele menciona sobre essa questão do 1/3, eles têm que ser efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Então, significa assim, que a hora que eu sair de férias, eu já tenho que estar com o dinheiro na conta das férias, né? Então, eu recebo antecipado. Muitas vezes a gente fica desesperado porque a gente gasta esse dinheiro, volta a trabalhar e não recebe o salário. Por quê? Porque eu recebi antecipado, tá? Então, isso é super importante para efeito de planejamento financeiro, inclusive, né? O que a lei fala? Que tem que estar na conta do empregado 2 dias antes. Eu não recebi e saí de férias. Dá para processar? Dá para processar, vamos dizer assim. Porque, em tese, se o empregador descumpre esse requisito, ele vai ter que pagar dobrado para você as férias, tá? Em tese não, é o que está na lei. Mas aí eu tenho que entrar com ação trabalhista, tem todo um trabalho, tá? Ô, professora. Diga. Isso daí é só para CLT, né? Para estagiário, no caso, não é, né? É só para CLT, porque estagiário Isso, não é empregado. É o tema da nossa próxima tela, que é as características do vínculo de emprego. Já ficou revoltada, né, Beatriz? Queria ter também, né? Já. Mas lembra que eu falei em aula, existe uma legislação específica para o estagiário que você tem que observar, tá? Então, assim, o estagiário pode contribuir para o sistema previdenciário, o estagiário não pode trabalhar mais do que 6 horas diárias, tem que ter um acompanhamento de um supervisor que tenha a profissão, né? Então, assim, infelizmente, a gente está numa situação, e a pandemia não ajudou em nada nesse sentido, que muitos usam o estagiário como uma mão de obra escrava mesmo, assim, né? Barata, né? Uhum. Então, assim, tem coisas que o empregador, se você tem contrato de estágio, realmente o empregador não pode exigir, né? Inclusive pode o estagiário, assim, as férias, ele pode ser concedido férias, só que essas férias, elas devem coincidir com as férias do período escolar, né?
Mas a questão da remuneração, 1/3 e a remuneração com 2 dias de antecedência, enfim, não é da forma que é a CLT, tá? Gente, é o seguinte, ó, aqui no meu relógio faltam 3 minutos e 30 e eu realmente não vou acabar, porque eu preciso continuar dando algumas dicas para vocês. Eu prefiro encerrar essa reunião, são 29 aqui no meu relógio. 20, vai ser 20:10, vai, 8:10. Eu vou gerar um outro link, mas a gente vai dar um intervalinho, até porque eu tô com bastante pigarro, vou tomar uma agona assim para dar chupar uma pastilhinha. A gente pode marcar 8:20, 8:30. A gente fica no máximo até as 9. Pode ser? Prometo. Que aí eu dou o resto das dicas, tá bom? Tá então bom. Eu vou parar de gravar. Eu já vou até ver se eu coloco nesse tempo, já lá eu gero o link, já ponho no grupo e nesse tempo eu consigo gravar isso e já coloco lá no sistema inclusive. Tá bom? Tá bom. Então até 8:30. Eu vou gerar o link já, tá? Até 8:30. Até daqui a pouco. Considere intervalo. Põe assim, né? Intervalo de refeição. Tchau. Até daqui a pouco. Tchau. Até. Tchau.